Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Os 5 Mais. E pessoal, no vídeo de hoje escolheram peixes aí para dar em grupo, dar em cardume, né? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 peixes que a gente pode montar, fazer cardume e que fica legal agora. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, para quem não conhece o 5 Mais, basicamente a gente traz 5 determinados peixes para algum requisito, né? Vocês aí podem dar sugestões de peixes para fazermos a lista dos 5 Mais. Lembrando que a gente tem mais de 50, 60 vídeos dessa série, então não dê uma sugestão repetida. E se você quiser ver quais sugestões já passaram, eu vou deixar a playlist aqui em cima no card aqui em cima, tá bom, pessoal? E aí você pode dar sugestão aqui nos comentários e vocês também podem dar like nas sugestões que vocês mais curtirem. Vamos lá, então? Mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo. Bora lá, então. Bom, pessoal, aqui em quinto lugar estamos com os tetras no geral, né? Bom, tetra é um dos peixes mais famosos do aquarismo. Quem não quer ter um tetra, né? Bom, tetra no geral, pessoal, são peixes pequenos, a grande maioria deles. Pode variar de alguns 2 centímetros até uns 4, 5. Dificilmente vai variar mais do que isso. A gente conhece muito eles porque boa parte deles estão na nossa bacia amazônica aqui no Brasil. Muitos deles são coletados na natureza, então a gente acaba conhecendo bastante. São peixes bonitos de maneira geral. A maior parte deles são para pH de água ácida, então o ideal é deixar o ambiente ácido, uma temperatura um pouco mais elevada, estável. É um peixe um pouco mais sensível, então tomar um certo cuidado, não colocar junto com peixes que podem comer eles e também junto com peixes aí que são muito agitados, porque os tetras no geral são peixes um pouquinho mais calmos. Recomendação, 2 recomendações importantes. A primeira é, como a gente está falando de peixe de cardume, o ideal é deixar pelo menos 10 a 12 indivíduos, tá? E no caso, a maior parte deles, o ideal é ter um aquário a partir de 50 litros. Para um aquarinho pequenininho como esse, vocês podem ter um carduminho de foguinho, até neon, dependendo da espécie de neon, se for um neon menorzinho, tá bom, pessoal? E também muito cuidado com a alimentação. Como a gente está falando de muitos peixes de uma vez, é bom vocês darem uma quantidade que não vai nem sobrar muito e nem faltar para eles, tá? Nesse caso, algumas rações que são interessantes de dar, principalmente em grãos, tá? A Superbit granular da Tropical é uma ração legal, se dá, tá? E é uma ração meio generalista que vai servir para praticamente qualquer tipo de peixe água doce. E no caso desse daqui em específico, pessoal, são rações que os grãos são bem pequenininhos, então cabe aí na boquinha de tetras que são bem pequenos, beleza? Em quarto lugar estamos com os acarás, principalmente no caso, a acará bandeira e a acará disco, né? Não é todo acará que forma cardume, mas no caso desses peixes, eles formam cardume, principalmente na natureza, e é uma coisa sensacional, né, pessoal? Todo mundo curte aí, quer ter um aquário ou de disco ou de bandeira. A gente inclusive está fazendo aí uma nova série no canal que é montando aquário de um casal de bandeiras, mas no geral eles andam em cardume. Eles são entre gregários e cardumeiros, vamos dizer assim. O que significa isso? Quando a gente fala de peixe gregário, normalmente são peixes que andam junto com pelo menos 6 indivíduos. Já os cardumeiros é a partir de 10, 12, tem uma quantidade um pouquinho maior para eles ficarem mais à vontade, vamos dizer assim. Quando eles andam juntos assim, pessoal, significa para eles sentem como se tivesse um só. 10 é tipo um peixe gigantão, vamos dizer assim. Então eles sentem melhores nesse sentido, tá bom, pessoal? Bandeira e disco, nem preciso falar muito de sua apresentação, né? São peixes aí que são fininhos e eles têm o formato de disco mesmo, e no caso bandeira parece uma bandeira. São peixes muito bonitos no geral. O ideal, como eu disse para vocês, a partir de 6 indivíduos ou um casal, no caso, fazer um casal de bandeira como a gente está fazendo. Aí no caso, se for fazer um cardume, o ideal é a partir de 200 litros, porque eles crescem, não ficam tão pequenos, tá? E também não misturar com peixes aí que são agitados. O ideal é sempre deixar, sempre que possível, peixes mais calmos, peixes do mesmo pH, mesma temperatura, tá? E alimentação é muito importante. Disco é um bicho meio chatinho de se alimentar, então o ideal é dar uma ração mais específica. Por exemplo, discos Gran da Tropical D50 Plus,
Tem também o sachêzinho aí para quem quiser a quantidade menor. Tem a Baby também, que é para quem vai pegar os bandeiras ou os acarabdiscos pequenininhos. Tem a versão Baby, que é uma ração menorzinha, enfim. Então tem bastante opção aí de ração para esses peixes. Em terceiro lugar, estamos com as coridoras, pessoal. As coridoras, que são peixes sensacionais. Muita gente curte muito as coridoras, né? E as coridoras realmente são peixes que são muito legais, né? E você pode colocar em vários aquários diferentes. Vai desde um aquário alcalino até um aquário ácido. Então dá para deixar com lebiste, dá para deixar com tetras, dá para deixar com discos e bandeiras, porque são peixes que ficam mais no fundo. Eles não interferem em outros peixes, não ficam mordiscando, bicando. São peixes mais tranquilos e aguentam uma variação de pH um pouco maior. Não assim, variação brusca de uma vez só, mas se aclimatar e ficar no pH mais alcalino, ou se aclimatar e ficar no pH ácido, então são peixes bem legais. As coridoras têm diversas variações, né? Para aquário pequeno, eu recomendo a coridora anã, porque ela fica menorzinho. Tem outras coridoras aí que crescem um pouquinho mais, e aí são peixes aí um pouco diferenciados. Como eu disse para vocês, o pH pode variar, mas é bom fazer uma boa aclimatação. Normalmente gostam de uma temperatura mais alta, tá, pessoal? Exige uma ração de fundo, porque dependendo da ração que você jogar, não vai cair tudo no fundo, tá, pessoal? Ou às vezes você vai jogar demais para cair no fundo e acaba sobrando muito a comida. Então é legal dar uma ração mais específica para este fundo, aqueles tablets que vão cair pro fundo. Por exemplo, as Nanovits tablets da Tropical, que são rações que vão fazer justamente isso. Elas vão cair lentamente pro fundo e aí os peixes vão comer aos pouquinhos. Então dá tempo de você colocar, não precisa colocar uma grande quantidade de ração. E é isso aí, pessoal. Bom, como eu disse, pelo menos 6 indivíduos, 6 coridoras e 6 coridoras iguais, tá? Tem gente que mistura, elas acabam não formando um grupinho. O ideal é colocar 6 coridoras iguais. Assim como os tetras, vai colocar pelo menos 10, 12, como eu comentei pra vocês, sempre iguais, tá? Até 10 trata neon ou 10 trata foguinho e tudo mais, beleza, pessoal? Em segundo lugar, estamos com um peixe um pouco parecido com coridora, mais diferente, maior, que são as botias, principalmente botia palhaço, que é uma das mais conhecidas, né? As botias são peixes sensacionais, pessoal. São peixes também como se fosse uma coridora gigante, vamos dizer assim. É um peixe mais de fundo também, elas ficam bem grandes mesmo. Até por isso, o ideal é recomendado pelo menos 200 litros de aquário, porque cresce 30 a 40 centímetros dependendo. E elas formam grupos também, assim como as coridoras, o ideal é deixar pelo menos 6 indivíduos. Qual que é a diferença? Além da questão de tamanho e tal, é um peixe mais asiático, você encontra mais na Ásia, enquanto coridora você encontra em outros lugares diferentes, né? A bote palhaço aguenta também uma variação de pH maior, de ácido até alcalino, então você pode misturar com peixes diferentes. Muitas vezes o pessoal às vezes coloca até com peixe jumbo, dependendo, né? Assim como o caso das coridoras, é um peixe de fundo, então é ideal dar, por exemplo, uma ração mais de peixe de fundo, que vai cair e elas vão poder ficar mordiscando lá, tá, pessoal? Outra coisa também, ao contrário de peixes mais amazônicos, no caso disco, bandeira, tetra, que gostam de uma água mais lenta, peixes mais lentos, as botias gostam de um fluxo mais intenso de água, elas estão acostumadas com fluxo mais intenso, então é um parâmetro completamente diferente aí dos outros peixes que eu estava falando até o momento, mas é um peixe muito legal, muito diferente, e quem tem a possibilidade de ter um peixe como esse, tem um aquário suficiente, realmente é um peixe muito legal de se ter. Em primeiro lugar, vamos falar de um peixe que realmente é um dos meus favoritos, na verdade, são as carpas. Sim, as carpas, pessoal. Carpa, muitas vezes a gente não tá falando de aquário, tá falando de lago. Por quê? Muitas pessoas acham que pode pegar um aquário 100 litros e colocar carpa. Galera, a carpa pode crescer até cerca de 1 metro. A carpa cresce muito. É claro que no aquário menor ela acaba atrofiando e acaba não crescendo tanto, mas isso não é bom, isso é ruim para a carpa. Então a carpa, pessoal, para começar, antes de mais nada, tá? É para aquários a partir de 1000 litros. Então são para aquários muito grandes. E por isso, normalmente, quem monta aquário de 1000 litros não quer colocar carpa. Então carpa, o ideal na maior parte dos casos, é estar em lagos. O ideal é fazer lagos. Realmente são peixes muito bonitos, são sensacionais, mas crescem muito. E quando elas estão em grupo, em cardume, no caso 6, 7, 8, 9, 10 indivíduos, elas ficam também, se sentem mais protegidas, né? E é muito legal ver o nado da carpa, né? Uma coisa assim, que elas vão nadando meio que em conjunto, assim, como se fosse um cardume mesmo. Mas é diferente do nado de um cardume tradicional, é uma coisa relaxante, aí tem aquela questão do yin yang, da cultura asiática e tal. Realmente é um peixe sensacional. E assim como outros peixes, acaba necessitando de uma dieta específica, até porque a gente está falando de um peixe que é maior, cresce mais, tem uma boca maior, então é ideal dar uma ração mais específica aí, que também comporte em lagos, né? No caso, por exemplo, como por exemplo, a Tropical,
Koi Goldfish Color e também a Tropical Pound Sticks, que são rações bem legais, bem completas, que servem aí para kinguios grandes ou para carpas aí, pensando também que tem a digestão delas um pouco diferente, enfim. A carpa, pessoal, elas aguentam uma variação de temperatura absurda, desde rios quase congelados na parte de cima até maior calor. Os lagos também, rios, e como a gente faz normalmente, a temperatura não varia tão rápido assim, ela vai diminuindo, aumentando aos pouquinhos, então elas acabam se acostumando a essa variação de temperatura. pH, obviamente, alcalino, assim como os kingios, né? E esses parâmetros são os ideais aí. Muito cuidado com o peixe que você vai colocar, dependendo se for um peixe pequeno, a carpa pode acabar tentando comer esse peixe, beleza, pessoal? Bom, basicamente isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham curtido. Não deixem de dar sugestões de 5 mais aqui nos comentários aí, que eu vou selecionar a sugestão para o próximo vídeo. É isso aí, espero que tenham curtido e até a próxima!